Uma coisa sobre a aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, que a gente tem que fixar e as pessoas não sabem, às vezes estão um pouco iludidas com isso, é que essa aposentadoria, apesar do nome de permanente, é que há a perspectiva de que aquela incapacidade seja permanente. Não quer dizer que aquela aposentadoria é permanente de qualquer forma, de qualquer jeito, não. Ela é permanente enquanto aquelas condições se mantiverem como eram antes, ou até que se descubra que as condições não eram exatamente aquelas. O que eu quero te dizer com isso? É que sim, a aposentadoria por invalidez pode e deve ser revisada. E o INSS pode convocar, não é convidar, convocar as pessoas a fazerem as perícias de acordo com a vontade dele agora, com a mudança. Era de 2 em 2 anos, agora pode ser a qualquer momento. O INSS pode convocar as pessoas a fazerem novas perícias, mesmo estando aposentados por incapacidade, para que sim verifique se aquela condição não mudou. Dentro desse conceito, então nós precisamos entender que se mudar a condição, se apesar de ser uma coisa que aparentemente não tem volta, mas por um milagre, e eu peço a Deus que isso aconteça na vida de todas as pessoas aposentadas por invalidez, que se por um milagre elas se curarem, que então o benefício pode ser encerrado. Sabendo que o INSS pode convocar para refazer essa perícia, há uma outra coisa que eu gostaria de falar com você para a gente fechar essa aula. É que, sabendo disso, então quando é que realmente essa aposentadoria por invalidez se torna permanente? Vamos lá. Supondo que a incapacidade, quando eu digo permanente, não é exatamente que ela vai ficar permanente, porque a gente sabe que no caso, por exemplo, de uma fraude, ela pode ser encerrada. No caso de um retorno ao trabalho, ela deve ser encerrada. Quando eu digo permanente de verdade, é quando é que o INSS vai deixar de convocar as pessoas para fazerem perícia. Quando é que o INSS tem que parar com isso de ficar convocando. O decreto 3048 diz o seguinte, diz que aos 55 anos, se a pessoa completou 55 anos de idade e tem, mas eu vou até deixar aqui do lado para você ver, a pessoa completou 55 anos de idade adicionalmente a isso, 55 anos de idade e adicionalmente a isso, ela tem pelo menos 15 anos já recebendo o benefício, seja de aposentadoria por invalidez, ou seja, a junção dos dois, da aposentadoria com auxílio por incapacidade temporária. Se ela tiver 15 anos recebendo esse benefício já e tiver completado 55 anos, então a partir daí o INSS não vai mais convocar para ficar fazendo perícia. Tá? Então digamos que aí sim ela se tornou permanente. Uma outra possibilidade é para aquelas pessoas que ainda não têm 15 anos recebendo o benefício, vai ser quando elas completam 60 anos de idade. Completou 60 anos de idade, independente do tempo que se está aposentado por invalidez, via de regra o INSS não vai ficar mais convocando para refazer uma perícia médica. Porém, espero que isso esteja ficando claro para você. Eu vou falando um monte de coisa, você anota. Depois você vai voltar e ver esse vídeo outras vezes, porque é muita informação mesmo. Mas o objetivo desse vídeo também não é a gente entrar em todos os pormenores. Eu vou te falar um monte de coisa, porque eu quero que você entenda, no geral, a aposentadoria por invalidez, para você não cometer aqueles erros crassos e repetitivos. Coisas simples, como por exemplo, o meu cliente está aqui e não consegue receber o auxílio-doença mais. Você nem parou para olhar, de repente, agora com o meu INSS, você vai perceber, você mesmo sozinho consegue ver que agora ele está aposentado por invalidez. É assim que você vai saber quando o INSS... Uma coisa importante, principalmente para os colegas advogados, é que a previsão é que aquelas perícias que eu disse que o INSS pode convocar a pessoa, o INSS pode fazer essa convocação mesmo nas aposentadorias por invalidez concedidas judicialmente. Tá bom? Então, mesmo a aposentadoria por invalidez concedida judicialmente, o INSS pode convocar a pessoa para fazer uma nova perícia e se ele não passar naquela perícia, pode o INSS encerrar o benefício dela. Se houver recuperação, se o médico entender, se o perito entender que houve a recuperação, a previsão do decreto é que ele pode encerrar o benefício da pessoa. Lógico, e se você é advogado, você sabe disso, não precisa nem de eu dizer,
Mas é lógico que há outros caminhos que você pode então recorrer de novo via judicial, questionar, inclusive numa decisão que não tiver transitado em julgado, você pode voltar lá e questionar lá no juiz, questionar lá no processo e tal, e pode sim reverter essa situação. Mas então estamos falando aqui das regras administrativas e o que é previsto aí em termos práticos no decreto 3048, beleza? Só então para fechar as duas regrinhas que eu te mostrei aqui de quando é que o INSS vai parar de ficar convocando essas pessoas para fazerem perícias, tem uma coisa para te lembrar. Essas regrinhas não valem nada quando ocorrer retorno à atividade, se a pessoa voltar a fazer alguma atividade remunerada, alguma atividade profissional, essas regrinhas não valem. O INSS pode chamar de volta, pode encerrar uma aposentadoria por invalidez aos 70 anos, se a pessoa retornou ao trabalho, tá bom? Ou tiver um indício de fraude, por exemplo, o cara tem 15 anos, 20 anos, está aposentado lá por invalidez, aos 80, mas se descobre que ali pode ter ocorrido uma fraude na concessão daquele benefício, então o INSS pode sim convocar aquela pessoa de 70 anos para fazer a perícia, para poder reavaliar, para o perito reavaliar, opa, será que foi certo isso? Então o INSS pode convocar para refazer essa perícia, para sim verificar se aquilo estava certo, independente da idade das duas regrinhas que eu coloquei aqui para você.